Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Beyond. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News, informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa sexta-feira. Hoje é dia 21 de julho de 2023, a gente chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro num dia de otimismo, um dia de festa para o Ibovespa. Chegamos até a tocar os 120 mil pontos ao longo do pregão, basicamente com uma alta acima de 1,5%, mas o ânimo de 120 mil pontos acabou arrefecendo um pouco, agora 119.874. Ainda, claro, existe a expectativa de que a Bolsa feche nesse patamar dos 120 mil pontos. Um patamar bastante importante, inclusive no imaginário dos investidores, quase um patamar psicológico para os investidores dos 120 mil pontos. Lembrando que há poucos meses a gente estava operando na casa dos 99, 100 mil pontos mais ou menos, lá perto do mês de março, e aí de lá para cá a Bolsa ganhou uma valorização, tocou novamente os 120 mil pontos lá no mês de junho, deu uma arrefecida e agora, tentando recuperar um pouco desse ímpeto. Recuperar como? Investidor estrangeiro tem aportado dia após dia seus recursos aqui na Bolsa Brasileira, trazendo capital estrangeiro de novo aqui para o Brasil, depois de um comecinho de mês, um pouco de saída de dinheiro, de capital para o exterior. Nos últimos pregões a gente tem visto uma recorrência de aportes do investidor estrangeiro aqui na Bolsa. Justamente por isso, e numa movimentação de
expectativa de maiores negociações dentro da Bolsa de Valores é que justamente a própria B3SA3, uma das maiores altas no pregão dessa sexta-feira, subindo 3,85% as ações da B3. Quem está se destacando mesmo é o setor aéreo, Azul e Gol. A Azul subindo 7,4%, a Azul subindo 7,4%, a Gol subindo 6,53% nesse momento, numa perspectiva de um petróleo um pouquinho mais barato, um dólar um pouco mais acessível, a moeda brasileira se valorizando, essas ações que acabaram ficando um pouquinho mais deixadas de lado pelos investidores começam a fazer um pouco mais de sentido, principalmente quando a gente vê também uma pesquisa do setor aéreo mostrando que o preço das passagens está reduzindo, caiu pelo menos 10% nos últimos meses. E, claro, com o preço um pouco mais barato, também tem mais demanda por voos, o que acaba ajudando essas companhias. Além disso, tem toda aquela expectativa referente ao programa Voa Brasil, como que vai funcionar, aquelas passagens aéreas mais baratas fornecidas pelo governo federal, subsidiadas pelo governo federal e pegando assentos ociosos, assentos vagos nas companhias aéreas. Será que isso pode trazer um ímpeto e um fôlego um pouco maior para essas companhias? Talvez, é isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Marco Saravalli. Além disso, a gente tem informações importantes. Num dia a agenda está um pouco esvaziada, não tem muita coisa acontecendo, mas o presidente Lula sancionou o decreto de armas, onde coloca restrições para a aquisição de armas, principalmente a proibição de armas 9mm, e isso pode trazer algum impacto no mercado de armas brasileiro. Leia-se, a única companhia que negocia armas aqui na nossa bolsa, a gente fala da Taurus. Tem também informações sobre a Sinqia, aquela negociação com uma empresa estrangeira no valor de 2,5 bilhões de reais, faz com que a companhia salte praticamente 15% ao longo do pregão desta sexta-feira. E, claro, os investidores que vem carregando Sinqia já há um bom tempo, principalmente essa tese, né? É tech, é mais tech, é menos tech, como é que funciona a tese de Sinqia? Esses investidores agora colhendo um pouco dos louros e dos frutos. Estava até monitorando o gráfico aqui, o all-time high de Sinqia chegou lá em 2021 perto dos R$31, R$32, né? E agora já está em 26, ou seja, está quase chegando na maior cotação da história de Sinqia. Falta um pouquinho ainda para andar, tá certo, mas tá chegando lá. Além disso, a gente tem informações também a respeito do Banco Central brasileiro, né? O Banco Central que, na figura do presidente Roberto Campos Neto, admitiu que pode terceirizar a gestão dos ativos, até mesmo para fazer uma gestão um pouco mais diferenciada, buscar oportunidades em novas classes de ativos, e isso acabou causando uma repercussão imediata em setores do governo que acabam fazendo críticas à figura do Roberto Campos Neto. Só lembrando que cerca de 80% dos recursos, né, do Banco Central estão ali em dólar. Além disso, semana praticamente pré-Copom, né? Tem o Copom daqui 2 semanas, no dia 1 e dia 2 de agosto, mas os atores do mercado já receberam um questionário pré-Copom, querendo saber o Banco Central como é que eles estão interpretando os indicadores da economia, como é que estão vendo todas as movimentações e, claro, um ponto importante, querendo saber o que eles esperam ouvir ou ler nos comunicados, no comunicado e na ata, nesses documentos bastante importantes. É isso então, num dia movimentado, num dia de alta, de otimismo, de apetite ao risco dos investidores, muito também movimentado pelo vencimento de opções. É um dia muito importante, um dia onde os investidores têm que ficar um pouco mais de olhos abertos, justamente para não tomar nenhuma bola nas costas. 2h39, Marco Saravalli já está por aqui para a gente começar esse nosso bate-papo. Sexta-feira chegou, Marco Saravalli. Enfim, ela chegou. Muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Chegamos a mais um fim de
semana e também fim de vencimento de opções, como você falou, mas uma série de notícias, sobretudo corporativas, né? Resultados corporativos lá fora, resultados aqui dentro, fusões, aquisições, follow-ons, né? Ofertas, muita coisa acontecendo e agenda econômica esvaziada para concentrar nos próximos 15 dias, né? Com reuniões do FED, do nosso Comitê de Política Monetária por aqui ao longo das próximas 2 semanas. E o investidor querendo realmente aumentar seu apetite por risco. E lembrando também que já estamos chegando ao final desse mês, né, desse primeiro mês aqui, já do terceiro trimestre, né? Como passa rápido, metade do ano já foi e agora já estamos caminhando para terminar o primeiro mês do segundo semestre do ano, né? Pois é. A gente às vezes se perde, né? Por conta de férias escolares, né? Acho que o segundo semestre só começa em agosto, né? Setembro. Se o segundo semestre começar em agosto, as empresas perdem um mês aí, Marcos Saravalho, do segundo trimestre para apresentar resultado, né? Para correr atrás. Tem empresa parada aí, né? Principalmente o setor automobilístico reclamando, praticamente parado, acompanhando as férias, né? Infelizmente. Mas a gente vai ditar agora o ritmo da economia no segundo trimestre com os balanços na semana que vem, ganhando força, importantes balanços, né? Por aqui, tração, é isso segue tudo bem, tudo forte dentro do contexto e tem vários temas, sobretudo corporativos, hoje para a gente comentar, nas blue chips, nas small caps, a gente pode comentar, tirar todas as dúvidas. Não vamos conseguir, já adianto para você, não vamos conseguir responder todas elas, porque algumas delas aí dependem de alguns prazos, de algumas condições. E vamos ver aqui a pauta do Felipe. Por onde começarmos, né? Vamos lá, eu acho que é melhor começar sempre do começo, Marcos Saravalho. Por que eu falo isso? Porque hoje é um dia de vencimento de opções, onde a gente está com uma movimentação bastante grande no Ibovespa, principalmente esse apetite ao risco. Eu queria saber a sua visão se esse otimismo um pouco maior dos investidores, buscando empresas, buscando, inclusive até algumas empresas um pouco mais esquecidas aqui, como a gente citava, as aéreas. Isso acaba sendo esse fluxo, esse movimento referente a vencimento de opções ou, de repente, um trigger esquecido embaixo do tapete realmente foi retirado e os investidores começaram a perceber um movimento que pode trazer uma pernada de novo aí para o nosso Ibovespa? Eu acho que onde está tendo uma briga muito, muito grande entre comprados e vendidos em relação muito mais à Petrobras, né, particularmente. A gente não vê tanta oscilação assim no curto prazo em relação à Vale, particularmente no dia de hoje, vencimento de opções. E aqui, de novo, vamos começar já com a nossa série de provocações, né? Daqui a pouco esse nosso programa aqui hoje vai mudar de nome. Vai mudar de nome. Mas a pergunta é, a gente sabe que existe a possibilidade, vamos deixar assim, de uma mudança na política sobretudo dividendos, né? Não deve ter alterações drásticas na política de investimentos da companhia, mas ao mesmo tempo a gente teve reduções de alguns derivados, né? Principalmente o gás durante essa semana. E muita gente apostando num movimento de queda das ações da Petrobras. Nossa, Marco, agora vai vir uma relação, um short, está muito claro, né? Fazer esse long short, eu também defendo ainda muito esse long short, mas olhando para a tendência de Petro, e hoje nesse vencimento, a ação ali está quase querendo buscar novamente o patamar de R$30, né? Um 29 alto ali. E a gente tem essa dúvida. A minha opinião, né? Talvez lógico, talvez a resposta a gente nunca tenha, né? Se é o movimento de opções hoje particularmente está sendo determinante, como todo vencimento ou se a gente tem talvez, e essa que é a minha leitura, pessoal, vamos ter mudanças de política de dividendos? A gente falou muito isso ontem durante essa semana, e eu acredito que sim, né? Os próprios executivos já estão falando que sim. Agora, vai ser algo radical? Não. Então o mercado, na medida... Lembra que isso foi o assunto do primeiro semestre inteiro. Na medida que vem a empresa e fala assim, pessoal, não vamos ter nenhuma mudança radical na Petrobras, pelo menos no curto prazo, na sua política de investimentos, de destinação de recursos, de retorno, de endividamento, a percepção de risco que subiu muito ali no final do ano começou a devolver. O papel naturalmente tem que subir por uma questão aí de valor presente, né? Vamos dizer assim. Então o valor ele fica muito maior em relação ao preço que está sendo negociado em bolsa. Agora, pessoal, imagina que vem a companhia e fala assim, vamos ter uma alteração da política de dividendos. Lembrando, se você perdeu essa explicação, esse detalhe, foi muito no programa de ontem aqui do Market, que eu expliquei um pouco o que é a política durante essa semana. Se ela fala assim, não vai ser números fictícios, tá? Não vai ser 60, vai ser 50, vai ser algo relativamente parecido, um pouco menor.
Mas nada radical, mudança de dividendos, minha opinião, eu acho que sobe. Tudo mais constante, sem alterar todas as outras cláusulas que a gente também já falou, sobre endividamento, enfim, outras cláusulas do estatuto da companhia. Então, se a companhia falar, não, vamos só reter um pouco mais de dividendos, não vai ser tão agressivo assim a distribuição de dividendos, eu acho que talvez hoje o mercado já começando a precificar um pouco disso. Tem essa briga histórica entre comprados e vendidos no vencimento de opções? Tem, isso vai ter todo o santo mês. Mas a leitura é que talvez essas mudanças, como a gente tem falado da política de investimento, não seja mudança radical, a política de dividendos também, a percepção é que não seja nenhuma mudança radical. E como tem utilizado os executivos da companhia, né? São adaptações, né? As palavras que eles têm utilizado, melhorias, né? Para essa política de dividendos. Mas chama atenção realmente a alta, né? Da Petrobras, que também ajuda bastante ao índice aí ficar, né, se manter próximo desses 120 mil pontos. E aí não ajuda na tese, né, Marcos Saravalli? Daquele long and short. Não, me atrapalha, com certeza me atrapalha. Então a gente tem que... Dá 2 passinhos para trás, porque a Vale hoje subindo 0,15, 0,20... Zero nada, né? 0. E a Petrobras andando um pouquinho mais, não contribui com a tese, até porque você falou, está chegando de novo nos R$30. Se não tiver nenhuma mudança importante na política de distribuição de dividendos, na política de preços, o investidor tende a permanecer numa tese que tem dado resultado até agora. E lembrando, sempre a gente acaba perdendo um pouco de referência, né, de Petrobras. Mas esses R$30 a gente precisa ajustar porque teve um dividendo muito saudável. Então, o que eu estou vendo, principalmente em corretoras, mesas, até próximo dos analistas, outros estrategistas, é que esse consenso, talvez do que foi a distribuição de dividendos, né, nesse ano 2023, seja ao longo dos próximos resultados. Então, a gente pode ter, para os pessimistas, uma surpresa positiva, né? Aí todo mundo corre atrás, falando, caramba, a Petro está distribuindo de novo esse caminhão de dividendos. Talvez não seja daqueles valores bilionários lá de 2022, mas seja ainda muito bom, muito saudável. Eu também tenho usado muito essa palavra, mas quando a gente olhar em 2024 em relação a 2023, eu tenho uma chance muito grande da Petrobras estar na lista ali das maiores pagadoras de dividendos também em 2023, de novo. Né? Pois é. Não, 22 distribuiu cerca de, não foi 30%, 40% de dividendo, foi bastante coisa, né? De dividendo. Pensando em determinado preço ali, né? Exato, em termos de retorno, de né? retorno, 30%, 40% de Você fala assim, pô, que empresa no mundo faz isso, né? Dá um retorno? Que seja 20%, a gente está falando metade. Isso para os pessimistas. Para os otimistas, 20%. Estou falando do dobro da Selic, né? Projetada para final do ano que vem, enfim, meados do ano que vem. Será que não é ruim, 20%? Né? Me fala quantas empresas no Ibovespa têm esse potencial. Então, a gente sempre tem que olhar um pouco... Até coloquei uma provocação no Twitter no sentido assim, a Petro vai voltando para os R$30 e a gente só focado em política. Mas, na verdade, eu queria que as pessoas respondessem, né, que não é política. O que a gente quer saber é da política de investimentos, política de dividendo, né? Outras políticas da companhia, envolvidas na companhia. Mas chama muito atenção, nesse vencimento, a força que a Petrobras está tendo hoje. Né? E eu volto a dizer, acho que é muito mais esperando o resultado e esperando já uma mudança muito menos agressiva, ou seja, nenhuma grande surpresa, nenhuma grande mudança na política de dividendos. Né? Que a gente até falou isso aqui ontem, né? É esperado que seja anunciado, minha opinião, seja anunciado junto com a publicação do resultado. Vai tudo publicado ao mesmo tempo e aí quem ficou para trás tem que correr, né, Marcos Saravalli? Essa é a grande questão. Porque eu li, né, e vi também algumas entrevistas de muita gente que está comprada na tese, acreditando na tese petróleo, Petrobras e já com os descontos por ser estatal e tudo mais, o pessoal acreditando na tese desde os R$19, R$20, 16, 15, enfim. Né? E aí, mesmo com as questões políticas podendo ter algum tipo de influência, o pessoal comprado na tese. Né? E aí acaba colhendo o resultado posteriormente. Né? E não vindo nenhum tipo de mudança mais agressiva, quem projeta para frente... Porque assim, se não vier nada específico ou muito fora do esperado, né? Agora nesse resultado, que já teve mudança de política de preço que vai ser anunciada, já tem também essa possibilidade de mudança na política de dividendos. Se não vier agora, muito provavelmente a gente vai ter os próximos anos sob
a mesma batuta do governo agora atual, mais ou menos no mesmo sentido, não vai ter guinadas tão fortes, porque se tiver que ter uma mudança, já faz de uma vez, né? Não vai ficar cozinhando o galo ali antes de fazer a mudança, já faz de uma vez. Então, se não vier nada agora, tende-se a acreditar que mais para frente não vai vir nada tão brusco, né? Sim. Como é muito... Tem, de fato, a gente precisa entender também que tem a sua influência, né, política do governo, mas também tem a sua independência, né? A gente está falando aqui, a gente fala muito do termo de estatal, mas é uma companhia, de fato, de capital misto, né? Uma companhia de capital aberto, uma companhia que tem centenas de milhares de acionistas minoritários. Ao mesmo tempo, é uma companhia que gera muito caixa, que tem muito crescimento, que tem uma política plurianual de investimentos muito bem definida. Então, o que a companhia vem sinalizando é que talvez precisamos fazer alguns ajustes até para criar possibilidades, mas a gente não vai ter nenhuma mudança radical, até como a política de preço, né? A gente ficou muito preocupado, nossa, não vou comprar Petrobras porque vai mudar a política de preço, eu vou ficar vendido, vai ser algo horroroso. Mudou a política de preço, de certa forma temos, na minha opinião, acho que a gente vai começar a entender talvez o impacto no fluxo de caixa, mas seja algo relativamente marginal, pelo menos no curto prazo, que não justifique, né, vender a posição, ficar vendido, ou que possa ter algum impacto relevante no fluxo de caixa agora no segundo tri. Então, a gente começa a entender um pouco disso, né? E, de novo, os gestores que não estão comprados em bolsa, ou que estão começando a comprar bolsa, aumentar a posição em bolsa, né, o que ele vai comprar agora? Ele tem que acreditar em algo que possa ter a possibilidade, né, de valorizar acima do Ibovespa, né? Será que o varejo vai ter essa capacidade? Enfim, ele começa a ter essas possibilidades e aí realmente é uma condição que não existe uma divergência na opinião. O ativo, mesmo sendo, lógico, um ativo cíclico, uma commodity, mas é um ativo barato, é um ativo descontado, né? Porque o inverso também é verdadeiro, mas nenhuma empresa distribui 40% de dividend yield, né? Lembrando que a gente chama de yield on cost, né? Só está distribuindo 20% de dividend yield, o projetado, porque o papel ainda está barato. Então é uma fórmula também de você entender como um papel está muito barato, não só por múltiplo, preço sobre lucro, mas também deixa de ser um múltiplo que mostra como as ações ainda estão descontadas. Então, gosto, né, dessa divergência, né? Felipe, reforço que o nosso call aqui de long short continua em aberto, né? Eu acredito que a Vale tem que performar melhor, deveria performar, tem mais argumentos para performar melhor, mas vai ser um long short duro e difícil, né? Mas, a princípio, temos muitos argumentos, né, para acreditar que poderia, pelo menos, a Vale começar a ter uma performance, né, reduzindo esse atraso relativo em relação à Petrobras, né? Até porque, Saravai, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, né? Como tudo na vida, demora tempo para as coisas acontecerem. E assim, tem muita gente que adora, deixa aqui no chat, pessoal, tem muita gente que gosta desse tipo de long short e tem muita gente que acha horrível, né? Que está comparando petróleo com mineração, né? Imagina eu ontem aqui perguntando para o Ale Delara, especialista em commodities, mas e aí, o que você acha de vender suco de laranja e comprar açúcar, né? Então, cada um tem uma sua dinâmica, a sua oferta, enfim, todos os seus fatores. E só para terminar, ontem, pessoal, que foi muito legal bate-papo com o Ale, deixem também, a gente falou muito sobre isso, deixem no radar o setor de açúcar e álcool aqui na Bolsa, né? Ele deixou muito claro, não vou fazer spoiler se você perdeu, então confira o programa de ontem, onde ele fala que os preços de açúcar continuam muito bons, mas se o produtor começa a trocar um pouquinho nessa produção para produzir um pouco mais de etanol, o que acontece? Né? O açúcar já está alto, começa a ter menos oferta de açúcar, ou seja, o açúcar vai continuar subindo, né? E enquanto o produtor tende, né, a aumentar um pouquinho a produção de etanol aqui no Brasil, lembrando aquela troca que é possível fazer até certo montante. Então, é um setor aí que nos chama a atenção, que pode ter uma dinâmica muito boa, tem várias empresas listadas, mas aqui vamos trocar de assunto, que esse foi o assunto de ontem, né? Para quem estava por aqui ontem. Eu ia fazer igual você sempre faz, Saravali, dar um cavalo de pau de 180 graus. Porque tem muita gente que fala, vou virar 360 e você volta para o mesmo lugar. E voltamos para a Petrobras. Ou seja, então vamos fazer 180 que a gente vira. E vamos fazer uma brincadeira também, saindo de uma blue chip para uma small cap.
E a gente estava falando de pessoas que estão compradas na tese, pessoas que estão otimistas com o desempenho da companhia. E aí eu queria abordar um pouquinho do case da Sinqia, que aceitou a proposta de 2,5 bi, né, de uma companhia de Porto Rico, se não me engano, sobre porto-riquenha, Evertec, para poder fazer essa combinação de negócio. Eu queria entender a sua visão, sei que você acompanha esse case, que levou a Sinqia a vislumbrar uma combinação de negócio como essa, né? Que isso pode trazer de interessante para a companhia? E uma dúvida que eu tive é, a Sinqia vai fazer uma OPA? Vai fechar a capital só porque combinou o negócio? Vai continuar na Bolsa? Quais são as expectativas dessa negociação, Marcos Saravalli? Até eu vou deixar aqui abertamente um convite até para os executivos, o grande Tiago Rocha, né, o CFO, grande amigo meu, acompanha o case lá desde o IPO. Acho que até para explicar os próximos passos. Só que os próximos passos dependem de uma série de fatores, né? E até uma informação super importante aqui, pessoal, que acho que poucos leem, né, esse regulamento, enfim, estatuto da companhia. E tem um ponto super importante, que para mim ele vai ser quebrado, lógico, mas o Felipe lá no comecinho ele está falando um pouquinho quanto foi o preço máximo da Sinqia. Tem uma condição que chama-se Poison Pill, né, que diz que caso realmente tenha alguma tentativa hostil, enfim, de tomada de controle, para exercer em cima do preço, né, tem que pagar um prêmio em cima do preço máximo, e isso talvez poucos se atentaram. Então teria que chamar uma assembleia. É lógico que os acionistas tendem a quebrar, a gente está falando de poucos acionistas, né, que precisam aprovar, né, para ter a maioria. A gente está falando dos fundadores, o grande Bernardo, outros acionistas fundadores, Rix Capital, outros acionistas, tá? Então os próximos passos dependem ainda de assembleia, de aprovação, né? A princípio a proposta é uma parte C paga também como troca de ações, uma listagem de BDRs, enfim, tem uma série de particularidades, né, que de novo eu vou me atualizar com a companhia, mas também convido a companhia aqui a utilizar o espaço da BMC News para deixar todo mundo na mesma página. Mas isso depende de alguns outros passos, tá? Fazendo um resumo, as ações da Sinqia foram avaliadas em cerca de R$ 27,00, um pouquinho acima de R$ 27,00, e isso já está sendo quase a totalidade sendo precificada hoje, né? Por que não é precificado 100%? Porque pode, em alguma fatalidade, vamos dizer assim, não acontecer, que a chance para mim é muito pouco, né? E lógico que tem um prazo, né? Você tem 75 dias, isso aí vai ser ajustado por Selic e tal. Então acaba virando o que a gente chama um case de arbitragem, né? Um case de que você carrega o CDI mais um prêmio da chance de não acontecer. Então seria assim uma renda fixa turbinada. Tem alguns fundos que fazem esse tipo de operação, tá? Depois vocês me explicam se ficou bem compreendido esse ponto, tá bom? Então o mercado já precificou uma grande parte. Agora, é lógico que quando a gente olha para a Sinqia, para você que não conhece, ela começou fazendo um pedacinho de uma operação específica da tesouraria para os bancos, né? E o grande objetivo dela foi fazer esse movimento de consolidação, comprar operações pequenas, mas de mercados pequenos, para ser um one-stop shop, para você entregar e chegar e falar assim, pô, o meu banco aqui, Santander, eu tenho 30 fornecedores de software de tecnologia, né? Fora a tecnologia interna. Pô, por que ter 30? Por que não ter um, né? Então esse objetivo, e talvez seja até um dos objetivos dessa aprovação, dessa incorporação, é realmente ter uma empresa muito mais parruda, mas de novo eu preciso conhecer mais esse player, né? Eu particularmente conheço pouco, acho que o Brasil conhece pouco, é uma empresa de capital fechado, que atua aqui no Brasil, mas é uma empresa multinacional, enfim, entender um pouco disso, esse é o objetivo. Mas as empresas de software como um todo, elas precisam dessa escala, elas acabam entrando mais fácil em novos clientes, né? Conquistando novos clientes e conquistando principalmente o share dentro dos clientes. Imagina que assim, pô, os números, de novo, todos eles aqui estão errados, são fictícios. Mas imagina que assim que ela opera 1% do market share dentro do Santander, dentro do Itaú. Então, a hora que vem uma operação dessa, ela pode ganhar market share, pode ganhar escala, pode ganhar rentabilidade e pode ganhar previsibilidade, né? Porque imagina assim, o Santander, a hora que adota um sistema, o Itaú adota um sistema, o Brasil adota um sistema,
Demora muito para trocar, demora muito para você conquistar um novo cliente, mas você vai ter um cliente pelo resto da sua vida, né? O Santander não vai ficar trocando de sistema todos os dias, né? Mas é muito orgulhoso acompanhar esse case, que é um case que foi extremamente difícil esse IPO. Para quem lembra, era uma listagem que chamava Bovespa+, que nem existe mais, só para focado ali em empresas locais. Se fala em memória, acho que talvez um dos poucos IPOs nesse segmento de listagem, né? E é uma companhia de história de sucesso dos empreendedores, história de sucesso do private equity, particularmente, participou lá atrás, mas a gente também fica triste, né, no sentido de que é uma companhia que talvez possa deixar de ser listada ou listada num outro formato, né? Provavelmente vai ser listagem em BDE, enfim, uma nova companhia, né, com essa incorporação, né, se tornando uma nova companhia completamente diferente daqui para frente. Tá? E só para a última notícia, pessoal, não quer dizer que alguém sabia dessa informação, mas o próprio movimento da TOTVS, né, a TOTVS tem operações nesse mercado, enfim, não podemos dizer que é diretamente concorrente, mas tinha as intenções e talvez não só a TOTVS como os outros players talvez já estivessem, né, de olho também na Sinqia, né, com uma possível incorporação, uma possível aquisição. Lógico que depois que passa parece fácil, né? Mas a Sinqia também sempre foi muito vista como líder no mercado, mas nessas operações para ser um consolidador do mercado de software, sobretudo no mercado financeiro, né? Perfeito, Marcos Saravalli. Alguma dúvida? A gente responde no terceiro bloco. No próximo bloco ou no terceiro. Não, é muito boa a explicação. Achei sensacional e, inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, mande aqui pelas nossas redes sociais. Ô, Saravalli, a gente vai fazer um rápido intervalo, só lembrando para você que Sinqia, nesse momento, sobe 14,86%, R$ 26,75. Me lembro, o Sinqia foi muito falado em 2018, 2019, muita gente falando sobre Sinqia, né? Falando sobre essa operação, essa barreira de entrada muito forte que ela tem aí para continuar fazendo o que faz, e isso trouxe muitos investidores para a companhia naquele momento. E agora voltando aos R$ 26,76. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está acompanhando a gente, continue por aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai receber o nosso convidado. Depois ainda teremos mais conversas aqui com o Marcos Saravalli a respeito de toda essa movimentação do mercado financeiro. E não se esqueça, hein? Você continua acompanhando a gente na TV, também no nosso canal do YouTube. A gente está também no Profit da Nelogica e no nosso portal. Você continua na nossa audiência, porque o BMC Market volta daqui a pouquinho. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros.
A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. BMC News, informação que gera valor. De volta aqui na programação, BMC Market ao vivo, nessa sexta-feira, 3h05. A gente segue falando a respeito de companhias e como temos alguns impactos nelas, principalmente com decisões, porque o estado de Santa Catarina determinou um estado de emergência zoossanitária por conta da gripe aviária detectada numa ave doméstica, diga-se de passagem, lá no estado. E isso acabou, inclusive, motivando, o Japão a suspender os embarques de carnes de frango, carnes de aves para o país asiático, depois dessa detecção, principalmente com esse risco, e toda essa possibilidade de uma expansão da gripe aviária, por mais que o Ministério da Agricultura diga que está tudo muito bem monitorado, não atingiu nenhum tipo de plantel comercial até o momento, foi identificado apenas em aves domésticas, mas mesmo assim o estado de Santa Catarina aderindo também a uma recomendação do próprio governo federal, do próprio Ministério da Agricultura, que havia já determinado o estado de emergência zoossanitária no Brasil inteiro. Santa Catarina adere a esse estado de emergência, justamente para monitorar um pouco mais de perto essa incidência de gripe aviária. E Santa Catarina, que é o segundo estado que tem mais embarques, o segundo estado produtor de carnes de aves. E eu estava dando uma olhada, inclusive, aqui na Bolsa, as companhias que poderiam ser impactadas com essa situação. BRF segue em alta hoje também, tá? 1,75% aos R$ 8,72. Não necessariamente por conta dessa situação, mas segue subindo. Minerva sobe 1,12, Marfrig 0,14 e a única do setor que cai é a JBS. Inclusive, a gente já vem falando bastante aqui no BMC Market, a opinião do Marcos Saravalli a respeito dessas companhias ligadas ao setor frigorífico, principalmente quando a gente fez essa movimentação de JBS. JBS, inclusive, que tem a notícia de 3 diretores que foram indicados, conselheiros, membros do conselho independente, 2 ex-ministros, um empresário, inclusive ex-ministra Cátia Abreu, ex-ministro Paulo Bernardo e um empresário também foram indicados para participar do conselho de administração, independente, membros independentes do conselho da JBS, talvez o mercado repercutindo um pouquinho essas nomeações. 3h08, chamar nosso convidado dessa tarde, Pedro Paulo Silveira, economista, sempre aqui conosco para trazer um pouco de sua visão sobre o mercado financeiro. Pedro, seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso BMC Market, um prazer recebê-lo por aqui nessa tarde. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. Pedro, quero falar contigo um pouco a respeito dessa movimentação da Bolsa, A gente vê um ímpeto um pouco maior aí no dia de hoje, Fazia até um pouco de tempo que a gente não via um apetite tão grande assim pelo risco, a Bolsa subindo 1,5 praticamente nessa tarde, chegando a tocar novamente os 120 mil pontos. Queria saber como que você está vendo esse movimento específico em dia de vencimento de opção, diga-se de passagem, mas também um dia em que a gente tem uma agenda meio esvaziada. Será que a gente tem algum trigger, alguma notícia, alguma informação que acabou sustentando isso, ou mais um movimento normal? Como que você está vendo toda essa movimentação dessa tarde? A Bolsa estava devendo,
Lá fora o mercado subiu bem, se manteve razoavelmente movimentado. Aqui a gente está com volume mais baixo e não estava subindo, estava realmente bastante desanimado o mercado, digamos assim. Hoje recuperou um pouco o ímpeto. Eu acho que isso é resultado do que eu te falei. Estava devendo, a bolsa aqui ficou muito defasada com o exterior. Hoje nós tivemos uma boa movimentação do juro, o juro voltou a cair, o dólar caiu, então a percepção de risco em relação ao Brasil caiu. Isso soou positivo para o mercado, né? Eu acho que não havia como a bolsa não subir hoje. Eu acho que estava devendo e é isso, está entregando o resultado agora. Maravilha. Saravalli, fica à vontade. Ô, Pedro, uma pergunta que o Felipe me fez, aí eu já repasso para você. Que é em relação à Petrobras. Hoje a gente está vendo um salto bom, que a gente sempre fica na dúvida, mas é opção, não é opção, é vencimento de opção. Cerca de 10 dias atrás começou o consenso de que Petrobras era short, né? Porque vamos ter só redução de preço, veio mais uma redução de preço de gás essa semana. Mas hoje essa força compradora chama atenção. Será que a gente pode ter surpresas positivas no resultado, na política de dividendo, no sentido assim, ou ser mudanças menos agressivas? Como você está vendo essa visão de Petrobras daqui para frente, né? Será que aquela clássica pergunta, né, o Pepe, chegar agora, é hora de comprar mais Petrobras ou hora de ficar vendido em Petrobras, né, sendo direto ao assunto? Se te apontarem uma arma na cabeça, você fica comprado ou vendido, né? Olha, mais uma vez, Petrobras é uma que tinha ficado parada, né? Durante a semana, com o mercado melhorando, o petróleo andou, ele bateu $75. Já está 80 e pouquinho de novo, o Brent. Ele tinha que ter andado. Isso melhora, vamos dizer assim, a perspectiva para o setor aqui no Brasil. Mas restam sempre duas dúvidas. Primeiro, se a política de preço vai dar conta de reajustar combustível quando precisar. E segundo, se vier um resultado, o resultado vai ser distribuído como dividendo. São as duas perguntas que merecem muita atenção, Marcos. Eu sinceramente não tenho a resposta para isso. Eu gostaria de acreditar, sinceramente, que tanto a política de dividendos como a política de preços vão continuar estimulando a Petrobras, né? Sobretudo porque o governo gostou de receber dividendos, né? Isso teve uma colaboração fundamental com o resultado fiscal no primeiro trimestre. Eles viram o impacto poderoso que isso dá na recomposição das receitas e por outro lado, eles têm essa preocupação com a inflação e a preocupação de mexer com o desenvolvimento econômico, usar a Petrobras como um instrumento privilegiado para o desenvolvimento econômico. Então, é a divisão. E eu, francamente, tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que o risco do governo fazer alguma coisa é elevado, mas está contido por isso que a gente viu agora, né? O governo gostou de receber dividendo. Pode ser que a gente fique mais um trimestre com essa brincadeira positiva. Se o mercado não fizer pressão no petróleo nas próximas semanas, a Petrobras não vai precisar aumentar os seus preços. Isso colabora para o resultado dela, né? O preço médio de 3 meses do petróleo ainda está alto, quer dizer, ela consegue manter o preço onde ela está. A queda do dólar compensou um pouco esse movimento, então a pressão para o reajuste não está tão elevada. Então, a rigor, a Petrobras está bem posicionada nesse momento. Mas, mais uma vez, tem o risco corporativo, tem o risco da governança, que é dada pelo governo, né? Felipe, só para fazer mais uma aqui, em relação quando você fala risco corporativo, da onde que você acha que hoje é o principal risco, né? Que acho que quando a gente está olhando aqui muito para o nosso público, né, o investidor, o minoritário, né, principalmente pessoa física, onde que é o principal risco? Você acha que é o risco, por exemplo, no dividendo em si, na política de dividendo, na alavancagem, nos investimentos, né? Até o Felipe lembrou bem lá, no começo do ano a gente estava falando de offshore e foi meio que já esquecido esse tema, né? Acho que fez tanto barulho que
acabou não voltando à pauta, né, a questão de investimentos ali em eólicas, né, no mar, enfim. Onde que está o principal risco corporativo, quando você fala assim, onde é que o investidor tem que se preocupar? Eu acho que no curto prazo é a questão da política de preços, que na prática não está definida, né, Marcos? Ela está, vamos dizer, mal anunciada, né? Eles vão mudar, mas não falaram. Eles mudaram, mas não mudaram exatamente tudo, não está claro. A segunda coisa não é tanto a distribuição de dividendos. Eu particularmente, não acho que distribuir dividendos seja uma coisa tão importante para a performance do preço ou do valor da empresa. O mais importante é, no caso da Petrobras, a política de investimento, né? A Petrobras fez um trabalho forte de reduzir o investimento em ativos de baixa qualidade, fez uma redução do valor das refinarias no seu balanço, jogou prejuízo, retirou investimento do setor de refinarias, vendeu refinaria, está reduzindo investimento em tudo que não é produção de petróleo, e com isso ela conseguiu reduzir bastante o endividamento. Então, se ela continuar, se ela não distribuir, vamos pensar assim, se ela não distribuir dividendo, utilizar esse dividendo não distribuído para pagar despesa, eu acho maravilhoso. Pagar despesa não, desculpa, pagar dívida, eu acho maravilhoso. Eu acho até melhor do que distribuir dividendo. Reduzir o endividamento da Petrobras para sempre seria a melhor alternativa. Agora, o meu receio, acho que o segundo risco maior é esse, eles voltarem à política de investir em qualquer ativo, recomprar a empresa de distribuição, recomprar a refinaria, recomprar ativos que não têm uma performance positiva, colocaria, primeiro, o nível de liquidez e endividamento da empresa num nível crítico novamente, e segundo, reduziria demais a margem EBITDA e, portanto, o lucro da empresa. Eu acho que são os dois grandes problemas, na minha opinião, que a Petrobras enfrenta nesse momento. Perfeito. Pedro, a gente, claro, repercute também e fica na expectativa das reuniões, né, de política monetária que acontecem na semana que vem lá nos Estados Unidos e posteriormente aqui no Brasil na outra semana, principalmente com as expectativas, né, dependendo de como vier a política e a comunicação do Federal Reserve, talvez possa influenciar de alguma maneira a nossa aqui no Brasil. Qual a sua expectativa? E eu pergunto isso porque o Banco Central ele publicou, né, o questionário pré-Copom, querendo entender dos economistas, dos atores do mercado, como que eles interpretam os dados, quais são as projeções deles e, importante também, o que os economistas acham que deve estar contido no comunicado e na ata. Principalmente quando a gente lembra da última reunião, aquela provável ou chamada divergência de tom da ata e do comunicado. Eu achei esse ponto importante, eu queria repercutir contigo, saber como que você está vendo essa situação. Bom, na reunião do Banco Central dos Estados Unidos, Fed, vem uma alta de 0,25 e eles vão deixar aberta a porta para a próxima reunião, vão deixar aberta a discussão. Nós tivemos, entre as últimas reuniões, entre a última reunião e essa que vai ter a semana que vem, uma melhora do cenário. O mercado de trabalho mostrou uma redução do aperto, né? Tanto a criação de vagas como os salários se comportaram um pouco melhor. Então, as condições no mercado de trabalho estão melhores. A inflação também caiu bastante e o núcleo caiu, a inflação de serviços também caiu, que para eles é importante. Então, o quadro melhorou bastante. Eu acho que eles dão 0,25 e colocam a próxima reunião em aberto, o que seria uma visão mais dovish, mais baixista de taxa de juros, mais suave, levaria uma melhora. Eu estou com essa expectativa. No Banco Central do Brasil, é a primeira reunião que vai ter o Galípolo, que é um membro do governo, na diretoria do Banco Central. Nós já tivemos ruído essa semana
com a presença dele lá. O Roberto Campos fez uma sinalização sobre relação à comunicação da diretoria. Ele quer homogeneizar a forma de dialogar com o mercado. Isso foi visto como censura. Então já começou uma conversa esquisita com a participação desse novo membro. Então a gente deve ter na próxima reunião a redução da taxa de juros, deve ser 0,25. O Galípolo provavelmente com outro diretor devem divergir, querendo meio. E no comunicado também vai ter uma postura mais cautelosa da maioria da diretoria. Eu tenho certeza que o Galípolo vai ter uma postura mais dove. Então vai ser a primeira reunião com divergência, mas eu não acho que isso vai fazer preço não, para ser muito franco. Eu acho que a inflação tem tido um comportamento positivo. Nos últimos pregões, alguns colegas têm manifestado preocupação com a alta das commodities, sobretudo por conta do risco da guerra da Ucrânia, que pode voltar a encrespar a oferta de grãos, né? Mais uma vez, e com El Niño, já fazendo projeções para o ano que vem um pouco mais cautelosas. Isso pode dar ao Banco Central um pouco mais de vamos dizer assim, de desejo de conservadorismo. Mas a gente vai ter que esperar até lá para ver, né? É difícil. A taxa de juros, estou olhando aqui no monitor, hoje ela ameaçou subir e já voltou a cair. Está num nível mais alto do que estava na semana passada, mas nós estamos encerrando uma semana suave de taxa de juros. Com essas duas questões colocadas para o mercado. Primeiro, a Ucrânia e grãos, e está tendo uma conversa maluca entre os participantes do mercado, porque tem gente falando que isso não vai afetar nada, tem gente que está falando que vai afetar. De qualquer maneira, a Ucrânia é um player importante de grãos, e a outra parte é o próprio El Niño. O mercado está tentando fazer um pouco mais de avaliação de como impactar no ano que vem. Então, eu acho que vai ser uma reunião importante, a primeira, os novos membros da diretoria indicados pelo Fernando Haddad, e vamos ver se vai ter briga, né? É bom ter briga de vez em quando, pelo menos fica mais divertido o cenário. Ô Pedro, não sei se eu estou antecipando muito o tema aqui, mas segundo acho que até opiniões do mercado, o Galípolo pode ser possivelmente um candidato a ser sucessor, né, do Roberto Campos na presidência do Banco Central. Mas não necessariamente esse é o tema principal, mas ventilou-se na mídia durante essa semana da uma possível atuação, podemos dizer assim, um pouco mais flexível, né, em relação à agenda, em relação a aparições na mídia, né, do Galípolo, né, ou seja, não necessariamente acompanhando a agenda do Banco Central, enfim. Se tivermos realmente uma diretoria, até uma futura presidência do Banco Central, né, mais atuante, mais flexível, mais, enfim, próxima da mídia, enfim, será que essa nova composição, essa nova forma de atuação, ela pode trazer mais volatilidade para o mercado ou o inverso, né, pode trazer uma maior proximidade? Como é que você vê isso, que foi um dos temas, né, um pouco menos econômicos, né, e talvez um pouco mais midiáticos, mas acho que é um tema também importante em relação à comunicação do Banco Central, né? O Galípolo, ele é um iniciante em política monetária, né? A primeira vez que ele pisa na política monetária é agora. Ele não estudou isso, não conhece, tem resistências a conhecer e tem a visão de garoto de recados do governo, né? Tudo que ele fala, ele diz respeito ao presidente Lula, o presidente Lula. Ele vai claramente fazer uma convivência no Banco Central voltada para representar o governo dentro do Banco Central. Não tem dúvida nenhuma disso. O papel dele é esse. Ele aceitou esse papel ridículo. É ridículo. E pode trazer volatilidade, sim. Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que no curto prazo essa volatilidade é contida porque ele é minoria na diretoria do Banco Central, mas eu acho que nós já temos pronto um problema
o mercado já comprou uma opção de problema para o ano que vem. De fato, por enquanto, ele é o candidato do Lula. Um péssimo candidato, ele não conhece política monetária, não conhece a teoria que está por trás disso a partir dos anos 90. Ele não estudou, não gosta disso e não está preparado. Vai ser uma coisa problemática. O Tombini, que foi um cara criticado por ser extremamente desenvolvimentista, foi um dos caras que ajudou a implementar o sistema de metas de inflação no Brasil. Né? Faça-se a crítica que você quiser fazer ao Tombini, mas pelo menos ele conhecia profundamente a teoria econômica que está por trás da política monetária contemporânea, aquela que se pratica na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, né, que são os modelos DSG neo-keynesianos. Tudo isso exige conhecimento, estudo, exige prática, até para que o indivíduo que não conheça profundamente possa dialogar. Né? Não quer dizer que o presidente do Banco Central, que o diretor de política monetária, precisem conhecer profundamente esse tema, né? Conhecer a teoria econômica que está por trás disso. O Meirelles não conhecia. Né? Agora, ele teve a consciência de colocar debaixo dele gente muito competente que conhecia profundamente isso. Né? Ele teve no quadro dele o Loi, o Bevilacqua, teve o Mário Mesquita, só colocou gente altamente capacitada e que conheciam a fronteira da teoria e da prática de bancos centrais. O Gallipoli entra, na minha opinião, essa é a minha maneira de ver, essa é a leitura que eu faço, como resultado de uma postura belicosa do Haddad e do Lula. Né? Belicosa em que sentido? Em querer impor para o Banco Central brasileiro uma nova postura, uma postura crítica, uma postura desenvolvimentista de política monetária. É uma coisa que não funciona, em nenhum lugar funcionou, não funcionou aqui no Brasil, na época do Tombini, não funcionou agora na Turquia, não funcionou na Argentina. Né? Pode ser que eles queiram fazer isso. O Gallipoli, assim como o Haddad, eles posam de pessoas extremamente políticas, conciliadoras, etc. Tanto é que o Haddad, critique o que você quiser criticar no Haddad, ele fez muito do que ele fez esse semestre foi baseado no que o mercado demandava. Ele soube acomodar as demandas do mercado dentro do Ministério. Isso ajudou a acalmar o risco do país. A taxa de juros caiu, a inflação caiu, o dólar caiu, tudo bem. Pode ser que o Gallipoli siga essa mesma trajetória. Seja um cara legal, bacana, que toma café com todo mundo, conversa, acha tudo bacana. Tomara que seja isso. Agora, olhando o que o Gallipoli já falou e já escreveu, ele tem uma visão absolutamente incongruente com a política monetária contemporânea. Né? Então, não acho que isso represente um risco para o Brasil agora, mas, a partir do ano que vem, a gente vai ter que se preparar para a possibilidade de ele assumir a presidência do Banco Central e nomear gente que pense como ele. Isso vai trazer um pouco de desafio no futuro. Pedro, aproveitando que a gente está nesse tema Banco Central, e hoje uma notícia interessante que saiu, né, sobre o Campos Neto admitindo a possibilidade de terceirizar a gestão dos recursos do Banco Central. Inclusive causou repercussão, um monte de gente falando que seria entregar o dinheiro do Brasil na mão do mercado, né? Principalmente alas mais radicais do governo, né? Citando essa e pedindo também, né? O Campos Neto tem que ser demitido e tudo mais. Queria saber como que você vê essa situação, principalmente pelo fato de que eu li uma notícia, inclusive, que o Banco Central brasileiro recebeu um prêmio aí de melhor gestão dos seus recursos, né, nesse ano. Tem movimentado bastante, feito uma gestão interessante e que talvez não seja todo o recurso que o Banco Central tem que esteja sob gestão dele, né? Tem já uma parte
terceirizada. Como que você vê essa possibilidade de diversificação em classes de ativos, busca por uma melhor rentabilidade, talvez? Como que você vê essa possibilidade de terceirizar a gestão dos recursos do Banco Central? Adoraria que caísse agora na transmissão e eu não conseguisse responder. Porque sobre esse tema eu não estudei muito. Eu, de fato, fico devendo uma boa resposta para isso. Eu acho que meu papel aqui seria responder com base nas experiências recentes, né, e com base na boa teoria econômica. E precisa uma literatura para isso. Né? Eu, de fato, não acompanhei essa questão. Sei que os grandes bancos centrais não terceirizam essa gestão, né? Ela é uma coisa que, se for acontecer, é nova e baseada em alguns casos, mas eu não tenho condições de avaliar. Eu vou ficar de fora, porque é um tema bastante espinhoso, complicado, controverso. No meio dessa confusão, querer discutir isso, é isso que eu falaria. Não, mas se o Roberto Campos me pedisse um conselho, se ele de fato me pedisse um conselho, eu já ia me preocupar, porque alguém que precisa de conselho meu, o país estaria perdido. Dependente de um conselho meu, estaria perdido. Mas se eu tivesse que dar um conselho para ele, eu falava, não discute isso agora, não, deixa isso para lá, vou em frente. Você já está com alguns problemas para resolver, tem inflação para você cuidar, a taxa de juros está em 3,75, o pessoal quer confusão, deixa isso para quem vier depois, não vai ganhar nada fazendo isso, toca para frente. Porque é um tema realmente barulhento, né? E do ponto de vista técnico, que é o que eu gosto de olhar, eu não estudei, sinceramente não estudei, gostaria de estudar, eu vou anotar aqui para olhar e quem sabe a gente discutir isso numa outra oportunidade. Tranquilo, Pedro, sem problema nenhum. A gente faz as perguntas e, claro, às vezes no noticiário do dia, né? Aí a gente acaba perguntando, mas é bom assim, né? Melhor falar claro, fica de fora do que falar alguma coisa diferente do que qualquer coisa correta. Mas quero agradecer, então, sua participação. Agradeço sempre você por aqui e espero que semana que vem a gente se encontre novamente. Abração para você. Tá de férias ainda, Pedro? Tá curtindo as belas praias? Não, já estou aqui em São Paulo, já voltei voltou? Hoje, já estou... Só na lembrança. Já desfiz as malas, já estou aqui na correria novamente. Perfeito. Então, estamos de volta. Ótimo. Obrigado pelo convite, Travaglio. Obrigadíssimo. Um bom final de semana para vocês. Desculpa não responder essa última pergunta, mas realmente é complicado. Fica tranquilo. Obrigadão, Pedro. Abraço para você. Obrigado. Bom fim de semana. É isso aí. Pedro Paulo Silveira, bom final de semana. Economista aqui com a gente, sempre trazendo grandes análises aqui. Claro que também tem coisa que não é obrigado a saber de tudo. Mas enfim, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o BMC Market, trazendo mais informações do mercado. Continue aqui com a gente. O intervalo é rápido. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome: trabalho análogo à escravidão.
O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Disque 100. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. PMC News. Informação que gera valor. Muito bem, de volta na programação ao vivo aqui, BMC Market, 3 horas e 35 minutos. Só uma notícia importante aqui, viu, Marcos Saravalli? Retomamos os 120 mil pontos. 120.249 pontos. O Ibovespa deu uma acelerada nos últimos instantes, nos últimos minutos aí. Já sobe 1,83%. E quanto mais se aproxima do final do pregão, mais vai se consolidando, né, essa alta um pouco mais aprofundada, um pouco mais constante, digamos assim, do Ibovespa. Eu quero falar com o Marco um pouco a respeito das altas que a gente está vendo no pregão de hoje, Marco, porque um setor meio esquecido, algumas empresas que não estavam muito na boca dos analistas recentemente, as companhias aéreas, principalmente, né, por conta de, né, vários fatores aí, né, acabaram tendo problemas aí num passado não muito distante, né, e as companhias aéreas, por mais que tenham tido um desempenho importante nesse retorno do Covid, a passagem mais alta, perda de poder de compra da população, isso acaba tirando um pouco da atratividade, mesmo que as companhias aéreas tenham bastante procura e demanda. Mas Azul sobe 8%, Gol sobe 7,15%, CVC vai na esteira lá, subindo 2,67%, companhias aéreas vislumbrando um horizonte talvez de céu de brigadeiro, ou não chegou a hora ainda, Marcos Saravalli, é só não pode falar voo de galinha aérea também, que é perigoso. Mas o que você avalia aí de uma alta importante, né? Pô, 8%, 7% é considerado alta forte no pregão, né? Sabe que posso fazer aqui um teste ao vivo, claro, né, com você, né? Só não pode ser de DNA, né? Telespectadores. Que daí já é outro programa. No programa vespertino costuma acontecer. Mas até eu vi um post hoje no Twitter, se não for a memória, acho que foi do Pedro Cerise, e também fazendo uma interpretação ali do post, né? Mas ele acho que citava ali o caso um pouco das empresas de commodities, né, particularmente. Mas tentar fazer um paralelo um pouco talvez com as companhias aéreas, né? Não sei se o exemplo vai ficar tão bom assim, então depois deixe lá os comentários nas redes sociais. Mas, né, vamos pensar num cenário que a gente tenha crescimento econômico, né, que a gente tenha expansão de preços, né, particularmente. Companhias aéreas têm esse espaço, né, de ter crescimento de preços particularmente. E aí você faz um paralelo, você tem duas companhias para escolher, né? E lembrando, quando a gente fala de ações, você vai pensar naquela que vai ter a melhor percepção de expansão, aquela melhor percepção de expansão percentual de margens, né, de rentabilidade, não necessariamente aquela que está entregando a melhor. Por isso que tem muita gente, até está discutindo com alguns investidores em relação a bancos, né? Todo mundo sabe que eu não gosto, não tenho preferência, melhor dizendo, né, corrigindo, o pessoal da edição me ajuda depois, não tenho preferência por Bradesco, tenho preferência por Itaú e Banco do Brasil. Mas talvez a percepção de melhora, né, que muita gente vem falando de Bradesco, né, percentualmente talvez seja melhor no Bradesco do que em relação a outros bancos, né? Não quer dizer que o Bradesco seja o melhor em termos mais rentável. Por isso que eu continuo preferindo o Bradesco e continuo preferindo o Banco do Brasil.
mas talvez a percepção. Então, a pergunta que eu faço para o Felipe e para a audiência é o seguinte: num cenário de expansão econômica, às vezes é melhor ter a melhor empresa ou será a pior empresa? Ou seja, quem tem mais margem, que já sempre entregou margem muito alta, ou quem tem margem muito apertada e pode ter uma evolução. Qual que é a minha provocação aqui, que acho que vale um pouco para a aviação hoje, que é essa percepção de risco que a gente está vivendo. Se a gente tiver um cenário, né, o mercado já está falando, pô, daqui 2 semanas a Selic vai startar o início da queda de juros. Isso é muito bom para companhias aéreas, né? Câmbio veio para ficar esse patamar. São uma série de fatores, né? As companhias, vamos sendo super radical aqui, é melhor ter uma empresa que entrega 30% de margem e pode entregar 40%, ou será que é uma empresa que entrega 2% e pode entregar 4%? Então essa é a dúvida. Talvez a percepção de evolução, a percepção de melhora e até pela agressividade das companhias e das ações, se você é investidor de risco, se você é investidor que está vendo um cenário mais agressivo, aonde você vai ter percentualmente essa expansão de margem. Pô, aqui de 30 para 40, né, a gente está melhorando, né, 10 pontos a margem, mas aqui de 2 para 4, talvez você esteja dobrando a sua margem, você está crescendo 100%. Então, essa é a provocação que eu faço olhando para companhias aéreas hoje. E isso é o business de companhias aéreas. O inverso é verdadeiro também, né? Uma companhia muito sólida, ela vai de 40%, vamos pegar o caso da Vale, né? Sendo números fictícios também, vai de 40% para 30%, mas continua sendo muito rentável. Perdeu um pouco de margem. Agora, se a Azul ela entra num cenário de recessão econômica, ela pode ter margem zero, como a gente já viu, não só na pandemia, período de recessão. Então, tem margem muito apertada. Então, sofrem mais em aperto, né, do ciclo e tendem percentualmente a ganhar mais em ciclos de expansão. Então, de novo, como a gente está passando um dia de menor aversão a risco, pelo menos local aqui no Brasil, que tipo de empresa percentualmente talvez ganhe mais? Não nominalmente, mas percentualmente, aquelas que têm margens mais apertadas, tá? Fazendo aqui alguns paralelos, tá? Então, naturalmente, o business é mais agressivo, a ação também tem que ser mais agressiva. Lembrando também que você pega o caso da Azul também, o papel já subiu, já caiu, já subiu, já caiu, mas ele depois, lembra do que aconteceu no primeiro trimestre, né? A companhia renegociou suas dívidas, entregou um resultado bom, acima das expectativas e teve uma expansão muito forte. Então, esse pode ser o segundo fator. O mercado já começando a olhar e falar, pô, será que o segundo trimestre não vai ser tão bom, até melhor do que foi o primeiro trimestre, que deu né, aquele beta nas carteiras, né, aquela agressividade nas carteiras. E agora captou também, né, Saravalli? 800 milhões, se não me engano. A gente deu essa notícia aí também, né, recentemente. Está mais capitalizada, 800 milhões de dólares, né? E aí 4 bi praticamente. Os números são sempre muito altos aqui no setor. Então, né? Se no primeiro trimestre teve toda essa discussão com mais uma captação, com mais uma melhora, e tem também toda essa situação envolvendo a queda do dólar, por mais que esteja pressionado, muitos países querendo fazer subir o petróleo também está caindo. De repente, o querosene de aviação também acaba caindo um pouco o preço e melhora um pouco a margem das companhias. E eu estava até lendo recentemente, né, que esse movimento aí das passagens continuarem altas, né, acabou não impactando tanto assim na demanda, né? As demandas, a gente viu a Gol divulgou recentemente as demandas altas, inclusive, né? Com certeza. Mesmo com passagem mais cara. Então, isso acaba também sendo um fator ruim para o passageiro, obviamente, né? Ruim para a inflação, ruim para a política monetária. Mas bom para a companhia aérea, para as companhias aéreas. Dá uma equilibrada, né? A gente sempre, quando abre aqui o IPCA, particularmente, a gente sempre vê. E lembrando, pessoal, lógico que as companhias aéreas elas têm uma dinâmica de preços surreal, né? Algo quase milissegundos ali, você tem um ajuste de preço, todo dia, toda hora você tem ajuste de preço de passagens aéreas, né? Mas elas não conseguem repassar ou aumentar seus preços se não tiver demanda. Então a gente precisa de um cenário que as pessoas estão mais com poder de compra, menos dívidas, com maior... Lembrando que parte, né, uma parte relevante dessa compra de passagem aérea é financiada, né, parcelada aqui no Brasil. Então tudo isso trazendo um ambiente de maior consumo, de maior confiança, naturalmente as companhias conseguem também ir repassando seus preços, né? Lembrando que assim, ela tem ali um ponto ótimo, né, de
de utilização da sua capacidade, né, de ter ali o avião cheio, né, utilizar a sua capacidade, dali para cima, o que vê aquele assento marginal, vamos dizer assim, né, o Felipe já me criticou para não usar essa palavra, mas não tem outra, aquele assento que vem à margem, ou seja, aquele assento adicional disponível, né, ou seja, ela já bateu break-even, o que vier dali é lucro líquido na veia, enfim, é rentabilidade na veia, ela vai colocar o preço da passagem que for, porque sabe que a demanda tem até o break-even, dali para cima. Até o Cabral estava aqui algumas semanas anteriores falando que ia para o Rio, se não for memória, que uma ponte aérea, 2, 3 mil reais. Né? Então, isso acontece em cenário de expansão, né, de macroeconômica, expansão da demanda. E lembrando, acho que até fazer um paralelo, acho que, Felipe, lembrei de um tema também que a gente faltou a gente comentar semana passada, mas é um tema ainda que perdura e vai continuar até o final do ano. Um exemplo é o efeito Taylor Swift, né, que a gente também deixou de comentar. O que é isso? É demanda reprimida por eventos, por atrações, né, por entretenimento, né, e passagem aérea também não deixa de ser um pouco disso também. Né? Então, você faz aquela viagem, esse programa, fala assim, pô, mas eu quero viajar para o Nordeste, para um outro ponto, para o sul do país, né? Pô, mas a passagem for R$1.000, se for R$1.500, será que você vai desistir da sua passagem? Né? Não, você fala, parcela mais vezes, coube no bolso, eu vou fazer. Né? Então, é um pouco disso. Então, acho que o cenário demanda mais agressividade das carteiras, né? E se você quiser, acho que até foi uma conversa que a gente teve aqui com o Gilvan alguns dias atrás, se você quiser mais agressividade na sua carteira, você não vai ser mais agressivo trocando o Bradesco por Itaú, né? Trocando o Itaú por Banco do Brasil. Você vai ser mais agressivo se você colocar um pouquinho de companhias aéreas, com um pouquinho de small cap. É isso que talvez o gestor esteja também fazendo um pouco hoje, né? Pô, mas que tipo de empresa que eu vou adicionar mais beta, mais agressividade? É a companhia aérea. É mais agressiva? É, mas também é com ela que você vai ter um retorno que o Ibovespa está subindo quanto hoje, né? 1,5%, 2%, a gente tem companhia aérea subindo 7%, 8%. É assim que você consegue ter esse alfa que a gente chama, né? Você se destacar em relação à média, fazendo, né, tomando decisões diferentes da média. Né? Então, basicamente, esse é o recado para as duas companhias. Boa. Ô, Saravari, tem até uma notícia divulgada agora há pouco pela Agência Nacional de Aviação Civil, que o número de viajantes agora no mês de junho foi o maior em 8 anos. Junho. Né? Para o mês de junho, mês 6. Né? O maior em 8 anos. Depois da forte queda aí, né, durante a pandemia, o setor aéreo está dando sinais de recuperação. A ANAC informou que em junho a demanda por transporte aéreo no país, o RPK, subiu 7,5% na comparação com 19, né, já o período pré-pandemia. Foi o segundo mês consecutivo que a demanda superou o período anterior à pandemia. Em maio, essa demanda acabou subindo 7% em maio, 7,5% em junho, mostrando essa aceleração, inclusive, da demanda. A ANAC aponta que em junho 7.200.000 passageiros foram transportados no mercado doméstico, o maior resultado para o mês desde 2015. A oferta de medida em assentos, né, por quilômetro, o ASK, né, aumentou 11,5% quando comparado ao mesmo período de 2019. Quem manteve a liderança no cenário doméstico? Latam, 38,6% da demanda por voos, né? Aqui medido pela ANAC. A empresa seguida por Gol, que teve 31,3%, e a Azul teve 29,5% da demanda a liderança do mercado doméstico, né? Manteve sua participação no mercado doméstico. Latam, Gol e Azul. Saravari, talvez ajude a contribuir um pouco com essa perspectiva para essas companhias que mais sobem aí no Ibovespa nessa sexta-feira. Você vê, a gente vai construindo, né, tentando entender um pouquinho o que está acontecendo, pega commodity, pega o Voa Brasil, pega o da queda do dólar, aí sai um dado da ANAC, quando você vê, você montou um quebra-cabeça ali que traz uma perspectiva interessante. E aí a minha única dúvida, né, obviamente, e eu estou aqui para perguntar mesmo para você, Saravari, é se a Latam é a líder, né, seguido por Gol e depois a Azul, por que a Azul acaba tendo um desempenho melhor que Gol?
Não vou fazer você responder isso, mas é uma pergunta talvez retórica, né? Se quiser responder, fica à vontade, Saravali. Mas por que a Azul sobe mais? Percentualmente hoje? É. Né? Eu acho que pode ser uma série de fatores, mas... A operação mais... Mas talvez, assim, sendo super simplista, lembrando que essas ações sobem justamente porque elas têm beta maiores, a sua operação ela é mais agressiva. E lembrando também, vamos pegar aqui só o caso de market share, como o Felipe acabou de falar. Pois a gente tem a líder de mercado, teoricamente, a Azul seria ali, vão sendo bem agressivo, né? O pessoal da Azul vai entrar em contato com certeza comigo depois dessa colocação, mas é como se fosse ali a small cap dentro tem um market share menor. Então, quem que pode crescer mais, quando a gente fala, por exemplo, aqui de Congonhas, quem cresceu mais em Congonhas nesses últimos anos? Não foi a Latam, não foi a Gol, percentualmente foi a Azul. Né? Lógico que quando você vai em Congonhas, você vê muito Latam, você vê muito Gol, mas percentualmente quem cresceu muito mais. Então, ainda em alguns mercados, em alguns aeroportos, em alguns destinos, a menor participação, mas também percentualmente é a companhia, né, que tem percentual maior de crescimento. Né? Então, a Latam, ela vai passar desse market share, vai dobrar o market share? A chance acho que é zero, né? Só se sumir alguma companhia dessas 3 companhias, dessas 2 outras demais companhias sumirem do mercado. Então, acho que a agressividade em termos de crescimento, em termos de potencial, em termos de própria ação, a gente vai encontrar talvez mais na Azul do que na líder de mercado ou na própria Gol. Então, é uma questão relativa. Então, mas fazendo esse comparativo, é como se fosse justamente isso. Estou falando do beta, né? Ou seja, a agressividade de um setor que já é bastante agressivo e aquela ação que talvez tenha percentual, como a gente já falou, né? Percentual de crescer mais no mercado, de ganhar mais market share, de ser mais eficiente, enfim, de roubar espaço aqui, né, muito mais Azul do que a Latam. Né? A Latam, mesmo com todas as suas dificuldades, mas o cenário que a gente sabe definitivamente, é uma empresa que não vai ganhar market share. A chance ou é de manter ou de perder algum market share. Né? Então, acho que é um pouquinho dessa característica, Felipe. Por isso que talvez em alguns dias, particularmente, a gente acaba vendo a ação refletindo um pouco desse potencial, né? Muito mais na Azul do que nas demais companhias, né? Perfeito, Marco Saravali. Eu fiz uma pergunta retórica aqui para a gente pensar. Você foi lá, respondeu e com propriedade, digamos assim. Ô Saravali, a gente está chegando no final aqui do nosso BMC Market. Uma semana tranquila, né? Sem muitos indicadores, sem muita notícia, Brasília de recesso parlamentar, né? Algumas coisas que acabaram mexendo com o mercado, mas semana que vem promete. Então, queria que nessas considerações finais, o senhor fizesse um balanço resumido aqui dessa semana e projetando a semana que vem, que promete, né? Tiro, porrada e bomba. Se a gente pode dizer assim. Promete em todos os sentidos, mas vamos começar de trás para frente, que a gente está falando que é de Azul e Gol. Primeiro ponto, temporada de balanço, pessoal. Onde pode ter surpresa positiva, talvez onde ninguém esteja olhando ou alguém esteja pessimista. Lembra o que aconteceu com o Azul, né, lá no temporada de balanço do primeiro trimestre. Esse setor pode ter de novo impacto positivo. Por quê? Porque tem um efeito também em câmbio que ajuda também nas despesas financeiras, enfim, todo esse efeito também deve beneficiar o setor. Então, vamos olhar aonde a gente pode encontrar oportunidades nessa temporada de balanço. A gente tem uma série de balanços para serem divulgados na semana que vem. Eu acho que a agenda política a gente tem um peso muito grande para discutir na semana que vem, mas lembrando que tem muita pauta que a gente precisa resolver até o final de agosto, né? Principalmente o orçamento e alguns outros pontos relevantes. Então, semana que vem, acho que a gente vai estar discutindo muito reforma tributária e pontos de reforma tributária sobre a renda, muitos pontos polêmicos, né, que a gente começou a discutir já essa semana. E temos o famoso cenário internacional, que ainda está muito aberto. Não como o Pepa falou, não como a decisão em si, né, a decisão em si não tem surpresa, isso já está bem precificado, mas o recado e o tom que o Banco Central vai dizer. Olhando para o copo meio cheio, se o Banco Central americano falar assim, o payroll, né, os dados de emprego já estão começando a mostrar um pouco de fraqueza, a inflação já começa a acelerar um pouco esse processo de desinflação, o mercado pode aumentar muito a aposta de que não será necessário mais um novo aumento, aí é bolsa para cima
tiro e porrada de bomba, como o Felipe falou. Aí sim, Marcos Saravalli. É isso aí. E bom fim de semana, então, viu? Semana que vem final de semana, juntos novamente. terminando a semana nos 120 mil pontos. Lembrando, para quem perguntou, segunda-feira, quem estará de volta aqui à bancada, depois de curtir as merecidas férias, é ele, Alexandre Cabral. Bronzeado, renovado. Renovado. E aí, a gente joga nas costas dele, né, Saravalli? Aí a gente tira umas fériasinhas na bancada. Até tirar esse bronze todo. Falou, Saravalli. Bom fim de semana. Uma ótima tarde e um ótimo final de semana, pessoal. Abraço. Aprecie com moderação. É isso aí, pessoal. A gente está chegando aqui no fim do nosso BMC Market desta semana, fechando a semana aqui nessa sexta-feira. Muito obrigado sempre pela audiência, pelo carinho, por estarem aqui conosco todas as tardes aqui no nosso BMC Market. Você fica agora com o closing. A gente volta segunda-feira, 2h30 da tarde. Eu, Marcos Saravalli, Alexandre Cabral, estaremos juntos, começando mais uma semana. Aprecie com moderação. Ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central